YouTube, vamos falar sobre Velma, porque eu aparentemente tenho muitos problemas internos com ódio a mim mesmo e eu tenho que resolver isso na terapia. E eu não vou nem enrolar aqui nem nada do tipo. Velma foi uma das piores experiências audiovisuais que eu tive recentemente. E meu recentemente é tipo um recentemente bem longo, eu diria alguns anos, se pá. Só pra deixar bem claro o ângulo pelo qual eu tô chegando nessa série, eu vi até o 4º episódio e eu nunca mais vou ver nenhum episódio dessa série. Então se você falar alguma coisa nos comentários de no episódio 7 acontece tal coisa que melhora todas as reclamações que você deu, eu não ligo, eu não vou ver, desculpa. Eu inclusive prometi pra uma amiga que eu não ia mais ver essa série, porque ninguém deveria ver essa série. Eu vou ser sincero, quando saiu as primeiras imagens e a série foi oficialmente anunciada e entendemos mais ou menos o que ela ia ser, eu fiquei meio neutro, fiquei no famoso pode ser ruim, pode ser bom. Mas um Scooby-Doo pra adulto? Então a gente já teve isso, na verdade. Além do filme de Scooby-Doo, que tem algumas piadas pra adulto, mas assim não, um filme pra adulto, né, eu vi quando criança, temos alguns quadrinhos voltados pra um público mais velho sobre Scooby-Doo e a galera de Scooby-Doo. Tipo esse aqui que tá na tela, que é sobre o apocalipse que aconteceu e os personagens de Scooby-Doo têm que sobreviver. Tem temas pesados, tem morte de personagem importante, blá 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 blá. Então, comédia pra adulto sobre a Velma tendo que investigar um serial killer. Tá bom, pode ser bom, não tem problema, tá bom, assisto. Não foi bom, né? Mas enfim. Antes de qualquer coisa, a gente tem que falar sobre o fato de que isso é parte da propriedade de Scooby-Doo. Scooby-Doo é uma franquia que existe desde os anos 60, e como qualquer coisa que existe desde os anos 60, sempre que ele é trazido de volta, ele é revitalizado de alguma maneira pra conversar com o público atual. O Scooby-Doo que eu via quando eu era pequeno era aquele que tinha a abertura do Simple Plan, e ele provavelmente já tá um pouquinho datado pro público atual, que já tá acostumado com uma outra versão de Scooby-Doo. Os personagens estão bem diferentes de como eles são atualmente, coisa do tipo. Então, basicamente, como uma franquia antiga, uma franquia que tá sempre mudando, mas de algumas maneiras um pouco mais sutis. Se alguém que viu o Scooby-Doo dos anos 60 visse algum episódio de Mistério S.A., por exemplo, ele talvez ia estranhar a mudança de personalidade de alguns personagens, mas ainda assim ia ficar tipo, sim, Scooby-Doo, legal. O problema de Velma é que no 3º episódio teve um momento que eu precisei pausar e ter uma epifania que é verdade, eu tô vendo personagens de Scooby-Doo. Eu genuinamente tinha completamente esquecido que a série tava pegando de uma propriedade existente. Não é só que a personalidade deles mudou de algumas maneiras pra conversar com o público-alvo que eles queriam ter nessa série, vamos chegar disso depois, é que nada da essência dos personagens originais está nessa série. Esse Fred não é o Fred que tá aí desde os anos 60, porém mudou com o passar do tempo. Ele só é um personagem completamente diferente mesmo. Agora, isso é uma coisa ruim? De um ponto de vista, entre 85 e aspas, objetivo? Não. Subjetivamente, com certeza, se você gostar de Scooby-Doo, você vai ver os personagens de Scooby-Doo. E aí não são os personagens de Scooby-Doo, então Mas pra quem não liga pra essa franquia ou nunca assistiu, dane-se. A Velma não age como a Velma. E o foda-se. Isso pode afetar as pessoas de um ponto de vista pessoal. Se for alguma outra franquia, pode me afetar de um ponto de vista pessoal. Mas se for bom, é bom e as pessoas gostam. É isso. A grande questão com Velma é... por que essa série é uma série de Scooby-Doo? E a resposta é muito fácil e muito simples. É pra vender? Ninguém ia dar uma única foda pra essa série se não tivesse o nome Velma e tivesse personagem de Scooby-Doo. E eles não estão tentando te apresentar uma visão única e diferente desses personagens e dessa narrativa. Não, eles fizeram um bagulho completamente diferente, colocaram roupas um pouco parecidas com o personagem que você conhece e o mesmo nome. É isso, ponto. Fora isso, é um seriado completamente diferente, não tem nada a ver com Scooby-Doo. Então é tão cínico quanto parece. A série se chama Velma porque é um nome reconhecido. É só isso. E agora entramos na outra questão, que é pra quem é essa série? Ok, quando saíram os primeiros cartazes, primeira revelação do design de personagens, a etnia de alguns personagens é diferente do que estamos acostumados. Eu não vou falar sobre isso pelo simples motivo de isso é um dos assuntos mais chatos pra mim de mídia, e da última vez que eu dei a única mísera opinião durante 15 segundos sobre isso, os comentários foram só sobre isso. Eu acho esse assunto chato, gente, não vou falar sobre isso não. Mas acho que todos podemos concordar aqui que isso foi feito pra apelar pra um certo público. E está dentro da série também, tendo vários comentários sobre feminismo e sobre privilégio branco e coisa do tipo. As piadas da série têm um viés ideológico bem forte pra esquerda, entre 37 aspas, eu acho. Então você imaginaria que a série tá apelando pra esse público. Você achou errado. Tem muitas piadas, eu diria até mesmo na mesma frequência, que apelam pro público oposto. Um público que claramente zoaria as coisas que a Velma tá falando. É quase como se tivéssemos dois roteiristas e um cabo de guerra. Um deles escrevendo piadas sobre como o branco ter privilégio, e outro escrevendo piadas sobre como humoristas eram mais engraçados quando o abuso era normalizado. Essa série é feita pra quem? A resposta é ninguém. Isso não é nem uma resposta tipo, eu sou engraçadão,
Não, isso é uma resposta genuína. Eu acho que essa série não foi feita pra ninguém, não. Essa série foi feita pra irritar todo mundo e fazer com que as pessoas assistam por raiva. Tem uma teoria inteira de que essa série foi feita pra ganhar view em cima de youtuber que fala de guerra cultural. E ao mesmo tempo que eu não quero acreditar que uma porra de uma produtora decidiu gastar o seu precioso dinheiro e talento pra fazer um bagulho desses, eu acho muito possível vendo o resultado final aqui. Eu nunca vou rir da cara de alguém por gostar de alguma coisa ou tentar fazer a pessoa se sentir mal por gostar de alguma coisa, mas eu francamente não consigo entender alguém gostando dessa série de maneira alguma. Em grande parte porque essa série não parece ter sido feita pra ser gostada. E se o objetivo dela foi fazer as pessoas ficarem irritadas, deu certo, né? Eu percebi que eu nem falei ainda sobre a série em si, em grande parte é porque eu não quero, mas vamos lá então. A animação é uma atrocidade, tem muitos momentos com proporções que não fazem nenhum sentido, e alguns momentos que eu só olho pro fundo com uma cara de que porra é essa? Eu até tuitei isso, tem uma cena de uma mesa com alguma coisa sombreada em cima, mas eu não sei se é sombra ou sujeira, e eu não sei por que a sombra barra sujeira tá no fio. Eu não acho o design de personagens ruins, eu acho o Norville, que é basicamente pra ser o Salsicha, um design legal, mas ele não parece o Salsicha, e aí você vê o personagem e ele só não é o Salsicha mesmo, então tá tudo bem. Não odeio o design de personagens, eu odeio o resto da animação inteira, é péssima. Direção também, parece Family Guy. Eu gosto muito de Family Guy é muito engraçado, só que Family Guy é engraçado e barato. Family Guy não é engraçado visualmente, Family Guy é engraçado porque eu gosto do Mozart MacFarlane porque eu tenho 3 anos de idade mentalmente. Então quando eu vi essa série tendo uma cena um pouquinho mais significativa e blá blá blá, e a decisão de direção deles é dar um zoomzinho que nem Family Guy sempre faz, eu comecei a rir feito um idiota. Você não tem mais nenhuma ideia visual pra fazer com essa série, não? É só dar um zoomzinho quando você tá falando alguma coisa importante? É isso? Tá bom, beleza. E aí a gente chega na escrita e adivinha, ela é um lixo. Ok, a gente sabe que os personagens têm nada a ver com o material original, porque eles basicamente foram feitos pra não ter nada a ver com o material original. Porém, nos focando na qualidade dessa série em si, será que eles são bons personagens por conta própria? Não. Ok, um tempinho atrás eu falei sobre Wandinha, e lá eu falei que por mais que a Wandinha tenha um arco de personagem bem claro durante o desenvolvimento da série, isso não justifica o fato de que a personagem é insuportável no início da série. Arcos de personagens são o mínimo, não uma desculpa pra você fazer um personagem ruim ficar ok com o tempo. E Velma sofre do exato mesmo problema. A personagem tá claramente evoluindo com o passar da série, só que ela começa como uma personagem insuportável. Isso não é uma coisa que eu vou só passar pano, não. Até porque ela não tem charme nenhum nesse insuportável dela. Ela julgando todo mundo não é engraçado. E ver ela aos poucos parando não é satisfatório. É mais um por que você colocou isso na série. E o que piora é que as lições que ela aprende são entregues na história de uma maneira tão Dora Aventureira, porque não é como se a personagem internalizasse alguma coisa que ela aprendeu ou alguma coisa que alguém falou pra ela. Ela fala em voz alta: ah, eu entendi, talvez ser uma péssima pessoa seja uma péssima ideia. Alguém fala alguma coisa pra Velma e a Velma fala: caramba, você tem razão, e ela fala a epifania inteira dela. Tipo, tranquilo você escrever assim, mas eu achava que isso era um desenho pra adultos. E os outros personagens, do Fred, as pessoas caíram bastante em cima dele, porque ele não tem nada a ver com o Fred original, e eu vou dizer que ele é o mais ofensivo, na ideia de o Fred original era maneiro pra mostrar que esse Jock, esse cara fortão de academia, é gente boa pra caramba. Fred, em todas as outras versões de Scooby-Doo, é um cara muito precioso. E aí nesse ele é só um man-child. Ele é uma criança, basicamente. O que não é muito diferente de como ele era no filme, agora que eu lembrei. Na verdade, ele é praticamente o mesmo personagem do filme de Scooby-Doo, só que infelizmente o humor dessa série não é engraçado. Então o Fred só é sem graça mesmo. A Daphne é aquele famoso bando de nada. O episódio 4, pelo menos, trouxe algumas coisinhas que deixaram ela um tiquinho mais interessante, só que não vou ver o resto da série, então ela vai continuar sendo nada pra mim. E o Norville seria o personagem mais legal dessa série, porém tem um problema muito sério. O que decidiram fazer com ele foi colocar ele na posição de Todd, de BoJack, onde tem a história principal acontecendo, e a história principal tá progredindo a narrativa de vários personagens, e aí tem um plot secundário, onde o Norville faz alguma coisa aleatória. Só que ao mesmo tempo ele que tá tentando resolver o mistério, na verdade. Então ele tá basicamente progredindo o plot principal, mas com um plot secundário meio malucão em cada episódio. O plot dele no episódio 3 foi facilmente a melhor parte da série. Só que ele também tem um único traço de personalidade, que é gosta da Velma. E é basicamente só isso. Ele é um cara legal quando ele não tá gostando da Velma. Mas é tudo que ele faz. Ele tá fazendo tudo porque ele Velma. Porque ele Velma. E isso não faz um personagem interessante, porque não tem mais nada. Então ele é tão
bosta e nada quanto o resto. E a gente tem um plot principal, que tem o serial killer à solta. Infelizmente, a gente não tem, porque a série não liga pra esse plot. Ele tá aí na série, meio que no fundo, mas ele não faz nada. Assim como o outro plot principal, que é tentar encontrar a mãe da Velma. Tá lá. É uma coisa que os personagens falaram que estão tentando fazer, mas nada. Mas nada. E a gente chega na questão da metalinguagem da série, que é insuportável. A série decidiu que o humor dela vai ser meta. Sacanear ela própria por ela ser uma série. Sacanear você por estar vendo um desenho enquanto você é um adulto. Uma das primeiras falas da droga da série é tipo, vocês já perceberam como o piloto de séries geralmente tem mais sangue e violência do que o resto da série? Isso tudo enquanto tá todo mundo nua e daqui a pouco tem uma cena violenta. É tão engraçado! Assim como Norville / Salsicha, que em algum momento fala, eu não uso drogas, e olha pra tela. Entendeu? Porque o Salsicha sempre teve aquela piada de que ele usa drogas, né? Mas o Norville não usa, caramba, somos subversivos e muito engraçado. Isso é constante. Isso é o tempo todo. Eles não param com esse tipo de piada. E elas não são engraçadas, elas são baseadas na ideia de que você já conhece esses personagens e agora está subvertendo os personagens, mas não tá fazendo nada interessante com eles além de subverter os personagens. Os personagens e os tropes desse tipo de série. É uma série básica e péssima que tá se zoando por ser básica e péssima, achando que faz isso dela inteligente. Eles até citam a cena de Riverdale que fez exatamente a mesma coisa. E sim, é por isso que a Velma fala em voz alta as lições que ela tá aprendendo. É uma, entre aspas, piada meta. Só que isso não é inteligente ou engraçado. Isso é só mal escrito mesmo. É o roteirista explicando a lição da série e depois virando pra plateia e falando, nossa, não é engraçado que eu tô tendo que explicar pra vocês a lição da série? Uau! Eu sinto que com o tempo essas piadas meio que estão parando, mas elas ainda assim estão na série e não é legal. Metalinguagem é um recurso narrativo que tem que ser usado de uma forma inteligente. Essa série não é inteligente. Falando nessa série não ser inteligente, vamos falar sobre os comentários sociais que ela traz. Porque é uma coisa que eu gosto muito em narrativas. Eu gosto muito quando falam sobre o mundo ao seu redor e tragam alguma coisa interessante pra você. Você, espectador, no caso. Essa série é péssima nisso. Porque essa série tem a capacidade de compreensão de um adolescente de 13 anos. Essa série é só feminismo liberal de Facebook de 2016. Sem nenhum tipo de deboche bem escrito que possa fazer com que essas cenas sejam, sabe, engraçadas ou divertidas de ver. É uma série que só tá afim de regurgitar falas conhecidas, é isso. Ok, que marca eu tenho que falar dessa série? Merda. Fechem o vídeo, eu não gosto de ser vulnerável na internet. Falando um pouquinho sobre mim mesmo, de uns tempos pra cá eu comecei a ter alguns episódios de crise de pânico. E são um pouquinho perigosos, alguns foram em público até. Alguns eu senti meu coração meio que desistir. Eu já tô me tratando quanto a isso. Porém, uma coisa bem engraçada aconteceu durante esse processo inteiro, que foi o lançamento de Gato de Botas e de Velma. Gato de Botas tem uma excelentíssima cena sobre crise de pânico. Crise, ataque, eu não sei o nome certo. Uma cena que conseguiu capturar perfeitamente a sensação do momento. E apresentou de uma maneira didática como tratar alguém que tá sofrendo disso. Se um amigo seu está tendo alguma crise desse estilo, seja um bom amigo. Tente acalmá-lo, mas não de uma forma intrusiva. E é didático, mas é de uma maneira que ainda faz sentido na história. O personagem lá é um cachorro feito pra isso, um cachorro de terapia. Você, pessoa assistindo, não é um cachorro de terapia, mas dá pra entender mais ou menos o que você deveria fazer e como tratar a situação com respeito. Velma tem crises em sua série. Ela sofre de umas alucinações bem pesadas. Alucinações que ela mesma diz, às vezes pode acabar causando um ataque cardíaco nela. A primeira vez que um amigo acalma ela é o Norville contando piada que não são piadas, a ele basicamente se declarando pra ela achando engraçado, e dá certo. É feito com algum tipo de maturidade? Não. Ela basicamente só diz, Norville, tá dando certo. A segunda vez é a Daphne dando um tapão na cara dela, depois um beijo. Ah não, claro, por que não? Aviso importante pra você vendo, não faça isso! Isso é uma ideia horrível. Narrativamente, isso obviamente foi feito pra que Daphne e Velma se beijem. E é só isso. Foi um plot device. A alucinação e a ideia de uma crise de pânico foram feitos como um plot device para as duas pegarem. O que é péssimo e mal escrito, mas a gente já tá acostumado a isso nessa série. Agora, eu e muitas pessoas já criticamos muito essa cena e já falamos sobre como o Gato de Botas faz isso muito melhor. E uma resposta que eu já vi algumas vezes é, a série não tá aí pra te ensinar como tratar alguém com uma crise. É uma série de comédia e essa cena foi colocada lá. É só isso. E sim, se tivesse, por exemplo, uma cena de Family Guy onde alguém tá tendo uma crise de pânico e outra pessoa dá um socão nela pra parar, talvez eu ia achar engraçado, na verdade. Até porque isso geralmente é colocado como uma cena cômica com um timing cômico em muitas outras séries e muitas outras animações. A primeira diferença é que Velma trata essas cenas com algum tipo de seriedade. Não total, porque eu não acho que a série tenha a capacidade mental de fazer isso, mas são obviamente cenas mais tensas que desenvolvem bastante
durante a história da personagem Velma. Então deveria ser tratado com um pouco mais de respeito e um pouco mais de sutileza, coisa que essa série não sabe fazer. A outra grandíssima questão que temos aqui é que, e acredite em mim quando eu disser isso, essa série é sobre saúde mental. Ela, sem a menor sombra de dúvidas, é sobre isso. Velma tem essas alucinações por causa de culpa, achando que a mãe foi embora por causa dela. Daphne tá tentando encontrar os pais biológicos porque ela não acha que ela se encaixa na família que ela tem. Não que ela não ame, mas ela se sente abandonada por ele. Fred é um caso parecido. Ele nunca se abriu, mas ele deixa muito claro que o pai simplesmente não gosta dele. O pai o abandonou. O pai sempre deixa ele sozinho nos lugares. Essa é uma série onde todos os personagens principais têm algum tipo de problema de abandono. Saúde mental é o único tema que conecta essa série inteira. E as cenas de saúde mental são feitas com a bunda dos roteiristas. Então sim, você deveria criticar coisas desse estilo. Não só porque sempre vai ter algum otário que vai tentar imitar a Daphne, já que a cena se leva a sério, mas também porque a sua série é sobre isso. Enfim, essa série tenta muito me ofender. Ela não conseguiu tanto assim, por mais que eu pareça bem irritado nesse vídeo, mas o que realmente me ofende nela é a sua existência. Eu sou um grande advogado nesse canal e na vida real de desenhos voltados para um público adulto, porque eu acho que só recentemente eles começaram a ser levados totalmente a sério, pelo menos no ocidente, e estão sendo lançadas várias animações muito boas para um público adulto. Recentemente eu assisti The Midnight Gospel e foi genial, na verdade. Se pá, algum dia eu até faço um vídeo sobre, porque essa série merece mais atenção, mas infelizmente ela foi cancelada. E sabe o que não foi cancelado? Velma. Velma já foi renovada na segunda temporada. Ela me ofende por ser um desenho para adultos tão ruim que volta para essa época antiga, de quando esse tipo de animação não tinha nada a oferecer além de choque. Eu não acho que essa série vai retroceder a gente, mas ainda assim, a existência dela me ofende. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros Seja Membro e a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!